O Arthur Lira ferrou, literalmente, o Bolsonaro com a PEC da anistia. Acabou a esperança dos bolsonaristas que já falam em 30 a 40 anos de prisão para o Bolsonaro por conta do inquérito do 8 de janeiro. O Lira, ele não vai pautar a votação da PEC da anistia, porque ele precisa do apoio do PT para fazer o Hugo Mota o seu sucessor. O Hugo Mota que foi lançado hoje pelo Arthur Lira, mas nós temos que comentar sobre isso em um outro vídeo. Calma, agora é sobre os desdobramentos jurídicos do Bolsonaro. Os bolsonaristas já dão como certa essa rejeição por parte do Arthur Lira. Só que eles precisam da PEC da anistia, mesmo que não passe no STF, o que não vai acontecer, a PEC não vai passar no STF, para terem algum tipo de engajamento. Só que o Lira, aos poucos, ele está sufocando o Bolsonaro e os bolsonaristas. Mas o lance é o seguinte: eu vejo que Valdemar Costa Neto, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, todos os políticos postulantes ao Planalto à direita querem a prisão do Bolsonaro porque o domínio ou a hegemonia de Bolsonaro à direita cairá por terra. Coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer com a PEC da anistia. Ela vai ser aprovada ou não? Bolsonaro vai se lascar ainda esse ano, em 2025 ou em 2026? Qual é a sua previsão? E o Lira tá usando o Bolsonaro para fazer o sucessor? Gostou do prazo de 40 anos de cadeia para o Bolsonaro? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Agora que a campanha municipal acabou, pessoal, as atenções estão voltadas justamente para as condenações do Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe que ele se lascou, ainda mais pelo fato dele ter saído muito enfraquecido de 2024. Ele sai super enfraquecido, dá pra ver pelo posicionamento do Ronaldo Caiado, insultando o Bolsonaro, insultando o Gustavo Gayer e todos os bolsonaristas. Se o Bolsonaro não tivesse enfraquecido, o nosso queridíssimo Ronaldo Caiado não teria dado as declarações que ele deu, como essa daqui, chamando o Gustavo Gayer de comunistazinho e falando no UOL que, diferente dele, Bolsonaro, ele, Caiado, sabe como vencer campanhas. Tá aqui o vídeo do Caiado, vou mostrar o Caiado com a cara dele de desprezo falando sobre o Gustavo Gayer. Olha a carinha do Caiado de desprezo. Vejam só. Vem você aí me dizer, olha aí, agora o Caiado vai ver, ele não terá condições mais de ser candidato a presidente da República. Ora lá, olha se eu preciso de aval de um comunistazinho como você. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidente da República? Aí, já tá todo mundo falando, o Caiado já colocou o Bolsonaro como alguém destruído. Então, nesse momento que nós temos aí o prazo dado pelo Alexandre de Moraes de 60 dias pro encerramento do inquérito do 8 de janeiro, esse prazo foi dado em setembro. Até o final do mês de novembro, o inquérito estará encerrado. E a denúncia contra o Bolsonaro aceita no inquérito das joias e no inquérito da falsificação do certificado de imunização. Tudo caminha para a condenação do Bolsonaro, que, segundo a Malu Gaspar do O Globo, os aliados ou o entorno do Bolsonaro estão aí fazendo os cálculos. Não que eles sejam muito bons de matemática, a gente sabe que bolsonarista tem uma certa dificuldade para fazer cálculos, para raciocinar, para fazer qualquer tipo de coisa que envolva um trabalho um pouco mais intelectual e não um trabalho mecânico, né? Por exemplo, eles têm dificuldade de comer com garfo e faca, haja vista que o Bolsonaro, toda vez que aparece comendo, ele tá comendo com as mãos e não usando garfo ou faca ou até uma colher como um bom marombeiro, mas Bolsonaro não é marombeiro. Enfim, os aliados do Bolsonaro estão fazendo cálculos de 30 a 40 anos de prisão pro Bolsonaro. Porque se os patriotários pegaram 17 anos de prisão, o Bolsonaro, que é o chefe da organização criminosa, vai pegar uma pena muito maior. E faltariam 2 inquéritos, o das joias e do certificado de imunização. 30 a 40 anos somente no 8 de janeiro. É muito tempo preso. E o prazo de condenação é importante, porque a depender do prazo, Bolsonaro não pega regime semiaberto. Então ele vai ter que ir sim para a Papuda, para a Colmeia, para o Quinto dos Infernos, para qualquer lugar, lutar ali um jiu-jitsu bem gostoso no banheiro da prisão, enquanto ele pega sabão em pó
Porque o Bolsonaro ele não vai pegar um sabonete, não, ele vai pegar o sabão em pó para ficar mais tempo abaixado. Porque pelo menos ali, entre quatro paredes, no vaporzinho do chuveiro, ninguém vai ver. E aí a história do incomível vai pelo ralo, né? Enfim, o Malu Gaspar também trouxe a informação que existe um grande pessimismo dos bolsonaristas com a PEC da anistia. Porque a PEC da anistia é a última esperança do Bolsonaro de não ser preso. A PEC que livraria da prisão os bolsonaristas patriotários que já estão condenados e, por tabela, também livraria o Bolsonaro. Nas contas dos bolsonaristas, também de novo eles fazendo conta, ou o projeto é aprovado agora, no final do mandato do Arthur Lira, ou não vai ser mais. A última esperança é justamente agora. Porque nenhum dos sucessores ou dos postulantes candidatos à sucessão do Arthur Lira fizeram um compromisso forte em votar a anistia do Bolsonaro. Nenhum deles fez esse compromisso. Então, se nenhum fez, por óbvio, não vão pautar. E o Arthur Lira, ele começou a dar uma ferrada no Bolsonaro a respeito da anistia. O que é óbvio. Por quê? Quando começou o burburinho, o zum, da sucessão do Lira, do Hugo Mota, a PGR e o STF, o judiciário como um todo, deu os seus recados. O que aconteceu? Houve uma operação da Polícia Federal lá em Patos, na Paraíba. Paraíba é o estado do Hugo Mota. Ele não estava investigado, ele não foi denunciado, ele não foi indiciado, não houve nada com ele. Mas a Polícia Federal estava no reduto, ali no quintal da casa dele. E também o Flávio Dino fez um despacho para a PGR com uma lista de irregularidades do orçamento secreto e lá no meio tava os kits robótica do Arthur Lira. A gente sabe que o projeto de anistia não vai passar no STF porque já existe jurisprudência contra. Os bolsonaristas precisam desse projeto para terem algum tipo de engajamento, porque como eles não têm projeto, eles não têm pautas, eles não têm bandeiras, a única pauta é o ataque ao STF e a liberdade de expressão, aquela coisa toda. O projeto de anistia seria interessante, porque mesmo derrubado, os bolsonaristas poderiam continuar fazendo auê nas redes sociais para conseguirem aí algum tipo de atenção por parte dos seus apoiadores. Só que o STF sabe, o Lira sabe, o governo federal sabe que esse tipo de situação iria causar tensões entre os poderes. Então o STF já se antecipou. Nem vote. Nem vote. E aí o Lira, o que ele fez? Ele recuou estrategicamente junto com o Hugo Mota e falou assim: o projeto foi aprovado, vai ser aprovado na CCJ, nós vamos criar uma comissão para analisá-lo. Ponto. Ele ganha tempo e joga isso para frente. Por que ele precisa ganhar tempo? Ele precisa ganhar tempo para garantir o apoio do PT, que está rachado com relação a apoiar o Lira ou o Antônio Brito, ou o Hugo Mota ou o Antônio Brito, e o apoio do PL. Então ele está tentando ganhar tempo e negociar a sua sucessão. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Aí nós vamos analisar todos os pontos, inclusive o racha do PT, que eu acredito tem a ver com a sucessão do Arthur Lira, mas isso a gente continua em um outro vídeo, conversamos em um outro vídeo. Então o Lira, ele adiou, porque o PT falou: eu não vou fechar com o candidato que apoiar PL da anistia. Ou PEC da anistia. Só que o PL falou assim: nós só vamos apoiar o candidato que tiver o compromisso em pautar o projeto. Então fica nesse cabo de guerra. O Valdemar Costa Neto não quer que a PEC seja aprovada. Porque vai sair, pode ter deputado Kassab, Gustavo Gayer, entre outros aí, mas depois vê como fica com relação à sucessão. Para o Valdemar Costa Neto seria ótimo o Bolsonaro ser preso. Porque o Bolsonaro preso, a influência dos filhos no partido fica muito menor. E a gente viu que no embate com o Pablo Marçal, os filhos do Bolsonaro não conseguiram peitar o Marçal. Eles foram destruídos ou derrotados. O Bolsonaro peitou e olhe lá. Então, com o Bolsonaro preso, a influência dos bolsonaristas fica muito reduzida. E nós vimos os ataques que o Nicolas Ferreira tem sofrido justamente nesse embate pelo controle do PL. Só que não é só o Valdemar que quer a prisão do Bolsonaro. Tarcísio de Freitas quer, Ronaldo Caiado quer, Romeu Zema quer. Todos os postulantes ao Planalto em 2026 da direita querem a prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque sem o Bolsonaro eles não tem que ficar mais batendo continência pra ninguém. Pra eles fica tudo suave. E esse é o desenho que está sendo rabiscado,
que vai começar a ser discutido agora, porque os assuntos se entrelaçam: prisão de Bolsonaro e sucessão do Arthur Lira e, por consequência, o futuro do governo Lula.